responder essas perguntas antes de mostrar a Oi, apresentação. A tudo pergunta do bem. Gilberto. Eu sou um pouco ansioso, eu espero o senhor falar. Não, pode, você se preocupa, não, eu também sou, né? Eu sou ansioso também. É, a pergunta que você me fez, o fasor é uma força? Não. O fasor não é uma força, o fasor não é uma tensão, o fasor não é uma corrente, tá certo? O fasor é uma representação, é uma forma de representar. Deixa eu mostrar uma figura aqui que eu consigo, com ela, mostrar melhor isso para vocês, tá? Por coincidência, eu pensei, inclusive, em falar isso. Deixa eu, deixa eu pôr para apresentar aqui, mostrar isso para você e eu já respondo a pergunta do Gilberto aí. Parece que eu combinei com o Gilberto para ele fazer essa pergunta, mas não combinei não, né, Gilberto? Deixa eu colocar aqui direitinho, aqui, ó. Não, Repetindo. como eu te falei, quando fala de vetor comigo, vem força na minha cabeça, entendeu? Geralmente vem mesmo. Por quê? Porque o vetor é uma coisa muito abrangente, né? O vetor é usado na física, na matemática, na química, em tudo quanto é lado, né? E o que é um vetor? O vetor é uma maneira de representar uma grandeza que a gente chama de vetorial. O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Então, qualquer grandeza física que tenha que necessite para ser totalmente representada tem que ter esses três elementos, módulo, tá certo? Direção e sentido. Você pode usar um vetor para representar, inclusive, força. Força é uma das aplicações de vetor, no sentido dele representá-la, certo? Mas não é só isso, né? E o vetor pode representar todas as grandezas que tenha essa demanda, né, para sua representação, conforme eu disse, é módulo, direção e sentido. Mas quando se trata de eletricidade, quando você está trabalhando com tensão alternada, você precisa de só mais uma coisinha para representar que o vetor não te dá essa condição. O vetor, gente, ele é muito Oi, congelado. o fasor tem unidade de medida? Não, não tem, não. A grandeza que ele representa tem, tá certo? Por exemplo, se o fasor estiver representando uma tensão, é volt. Então, se for corrente, é ampere. Entendeu? Separa o elemento representador do elemento representado por ele. Entendeu? Então, eu estava dizendo, gente, na aula passada, eu acho que eu confundi a minha cabeça e as suas, né, nesse sentido, que o vetor ele tem só essas três, ele só consegue representar módulo, direção e sentido, né? E uma grandeza senoidal, ela tem o módulo, tem o sentido e tem a direção, mas ela tem uma outra coisa que é chamado ângulo de fase, ou ângulo de fase inicial, que o vetor não tem condição. Se você consegue inserir esse elemento num vetor para poder representar, aí ele passa a ser um fasor. Então, qual que é a diferença de fasor e vetor? O fasor é um vetor que tem o ângulo de fase. O que é? Compara o fasor com o vetor. O vetor é um fasor que não tem ângulo de fase. Entendeu? Então, quando você tem grandeza que não precisa do ângulo de fase, você usa o vetor. Quando você precisa do ângulo de fase, você usa o fasor. Então, quando você está trabalhando com eletrônica, com sinais alternados, você não usa vetor. Por quê? Porque você sempre vai precisar do ângulo de fase. Na realidade, você está usando um vetor. Só que você está chamando aquele vetor de fasor, por quê? Porque você está subtendendo coisas e mostrando o ângulo de fase. Só isso. Essa figura que eu coloquei para vocês aqui, ó, ela representa a grandeza alternada senoidal de três formas diferentes. A primeira forma é essa que está aqui, ó, y
em função do tempo é igual y máximo vezes seno de ômega t, tal. Essa formulazinha matemática. Essa é a representação algébrica da tensão alternada senoidal. É uma das representações, das mais usadas. Assim, Então, oi? era para a gente estar vendo alguma coisa? Não estão, não? Não, Tá não, gente? não. Que isso, então, vocês me desculpem, eu pensei que estava, viu? Ainda bem que alguém acordou e falou, né? Vamos voltar lá. Eu estou falando e ninguém está enxergando nada, é só me ouvindo, né? Aula Até um remota, certo ponto dava para culpa foi minha, entender. culpa foi minha. É bom que eu treinei aqui o que eu vou falar de novo, e agora está indo, tá, gente? Desculpe aí, falha minha, tá? Não. Todo professor falha. Todo mundo falha, né? Falhar é uma característica do ser humano, porque ele não é máquina. Bem, está corrigido o problema, né? Então, vamos passar a apresentação de novo e voltar à mesma história. É bom que, como eu disse, que eu vou falar de novo, eu treino falar. Vou voltar para a mesma figura aí. Ó. Bem, gente, eu estava dizendo, que agora eu estou mostrando, nós temos aqui na frente agora, que vocês, graças a Deus, estão vendo, três formas de representar a tensão alternada senoidal. Uma é essa expressão matemática aí, tá certo? Isso aqui, eu estou mostrando com a seta, que agora, graças a Deus, estão vendo. O que ela está dizendo? Que a função que pode ser tensão ocorrente, em função do tempo, V de T ou I de T, é igual. Se for V, é V máximo. Se for I, é I máximo. V seno de ômega T, né? Esse ômega T aqui é o instante que eu quero saber o valor daquela grandeza, o valor instantâneo daquela grandeza. E esse θ zero aqui, ó, θ zero, é o ângulo inicial dela. É isso que o fasor, que o vetor não tem condição de me fazer, de me mostrar, entendeu? O vetor ele não trabalha com tempo. O fasor trabalha com tempo. A diferença é essa, só essa. Então, tem aqui a maneira, digamos assim, analítica, né, como é que fala? Algébrica de apresentar, de mostrar ou de caracterizar uma tensão senoidal. Tem essa segunda aqui, ó, que é uma senoide, que já conhecemos, né? Que é a representação dos valores instantâneos daquela senoide no plano cartesiano, né? O gráfico está nos dizendo aqui o valor instantâneo de tensão entre dois terminais do seu gerador de tensão, ou de onde está se apresentando aquela tensão, em função do tempo. Se for um gerador, os terminais do gerador, mas se for um circuito, tipo um circuito de divisor de tensão, você tem um resistor lá, você coloca o osciloscópio e mostra essa senoide. Por quê? Porque ela está representando a diferença de potencial entre dois pontos em relação ao tempo. Em cada instante ali você tem um valor. E o valor vai mudando segundo uma senoide. A outra representação é essa vetorial aqui, ó, que é a mesma coisa. Você pode relacionar uma com a outra para ver que é a mesma coisa, né? Mas para ser a mesma coisa, nós temos que considerar. Não basta você desenhar uma seta e dizer lá, ó, aquela seta azul lá, ó, é um vetor cujo comprimento é o módulo da tensão. Certo? Não basta falar isso, certo? Eu preciso de mais alguma coisinha. Por exemplo, eu tenho que considerar que a ponta da seta está apontando, está tocando essa bolinha aqui. Ó. O que é essa bolinha? Essa bolinha, em última análise, é aquela espira que está gerando uma diferença de potencial, que está girando, né, girando, porque ela está sobre um rotor que está girando. É o giro dessa espira que gera a tensão senoidal. E a tensão senoidal é a montagem dos valores instantâneos produzidos pela espira em cada posição que ela adquirir. Então, eu tenho que considerar o seguinte, que esse vetor que está aqui, ó, que vai desde o eixo até onde que está a bolinha, tem um comprimento, tá certo?
E esse comprimento é radial, ele é exatamente igual ao raio dessa circunferência aí. Então, quando essa bolinha estiver girando, ou essa espira estiver girando, o vetor azul também está girando, certo? Ele está girando com velocidade constante. Eu tenho que expressar isso. Então, quando eu estiver representando a tensão alternada usando a setinha, oi, eu tenho que considerar que a velocidade é constante, tá? Então, esse elemento agora não é um vetor estático lá, parado. Ele está parado porque eu desenhei ele, deixei desenhado lá, mas ele está girando com velocidade constante, entendeu? Qual que é a velocidade dele? É o ômega. Como que eu sei o ômega? Eu sei que no nosso país nós temos uma frequência para tudo quanto é lá de 60 Hz. Se eu tenho a frequência de 60 Hz, né, eu sei o tempo que gasta para produzir um giro completo aí, que é o inverso dessa frequência, entendeu? Então, sabendo que a frequência é constante, eu posso dizer que a velocidade é constante, de giro é constante também. Outra coisa que essa seta aqui, esse vetor que está me dizendo, que a projeção dele aqui, ó, nesse eixo vertical, indica o valor instantâneo da tensão. Então, à medida que está girando, oi, alguém perguntou aí? Não. Então, à medida que o vetor vai girando, a projeção dele nesse eixo verde aqui, ó, vertical, que é o eixo Y, vai modificando. Nessa posição, por exemplo, o valor é esse que eu pus a seta aqui. Mas se ele tivesse no zero aqui, ó, nessa posição que eu estou mostrando aqui, ó, ao girar, ele passa por aqui. Imagina que na hora que ele passou aqui, qual que é o valor de tensão que ele produziu? A projeção no eixo vertical indica que é zero. A senoide indica também que é zero. Ambos estão dizendo a mesma coisa. São duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. É o vetor e a onda senoidal, e a forma de onda. Entendeu? Então, à medida que o vetor vai girando, né, a projeção dele sobre esse eixo vertical aqui vai modificando. Quando essa bolinha, quando a ponta do vetor estiver aqui nessa posição que eu pus a seta aqui, ó, o que está acontecendo? A projeção dele nesse ponto, nesse eixo, é o próprio raio, né? É o próprio comprimento do vetor. Por isso que a gente diz que o comprimento da seta é o valor máximo. Entendeu? O comprimento do vetor é o valor máximo, porque quando ele passa numa certa posição, ele atinge o valor que naquela posição é o valor máximo. Então, a tensão que ele está indicando, né, que está representando, está nos mostrando, é uma tensão que varia de zero, quando a seta está aqui, ó, zero volt, quando ela está no zero aqui, até o pico da onda, quando ela está aqui. E depois, continuando, os valores vão variando. Então, quando você olhar essa seta girando, tenta imaginar a senoide que está ao lado, a correspondência de uma com a outra, só isso. Agora, o detalhe que eu preciso aqui para fechar a questão sobre o fasor é o tal ângulo de fase, esse θ zero aqui. Ó. Onde que ele entra na jogada? Ele entra no seguinte: quando você desenha um vetor lá no seu caderno para fazer o cálculo, você considera que você congelou o tempo num dado momento. Então, apesar dele ser um vetor girante, você congelou o tempo e parou. Naquele momento, ele ficou parado, ele não está girando, não. E qual o momento que você congela? É o momento que você vai considerar como tempo igual a zero. Tá certo? No momento que você chama de t igual a zero, você para o vetor, seja onde que ele estiver. E ele vai estar numa posição dependendo da senoide ou da tensão senoidal que ele está representando. Se eu parar o tempo aqui agora, nesse que está aqui representado, né, e dizer, ó, esse vetor aqui é um fasor. O fasor é representado no momento t igual a zero, porque eu congelo o movimento dele, girante, no t igual a zero. Então, se eu desenhei ele ali e falei que isso é um fasor, eu já estou dizendo que aquele instante, ou aquele ângulo, né? O instante não, o instante é t igual a zero, mas aquele ângulo que existe em t igual a zero é esse alfa aqui. Ó. E esse alfa é exatamente o θ zero, que está aqui na expressão matemática da onda senoidal. Tá certo? Então, quando eu desenho
esse vetor e chamo de fasor, eu tenho as informações todas que essa expressão aqui também tem. Por exemplo, o comprimento do vetor é o valor máximo, tá certo? O ângulo que eu utilizo para achar o seno e multiplicar pela tensão máxima é esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Por que que esse ângulo é θ0? Cadê o ômega t? O ômega t é zero. Eu não disse que congelei o tempo em t igual a zero? Se t igual a zero, ômega t igual a zero. Aí a expressão matemática é fixa. E fica y em função do t é o valor máximo vezes seno de θ0, que é o seno desse ângulo aqui. Ó. Tá certo? E por que que o seno desse ângulo vai me indicar o valor y em função do t, olhando o fasor aqui agora? Porque a projeção dele aqui, ó, indica esse valor. E esse valor que está indicado, se eu trazer ele para cá e fazer uma projeção aqui, ó, é o cateto oposto de um triângulo. Veja bem, hipotenusa, é o azul, a projeção do valor instantâneo aqui, ó, é o cateto oposto e o ângulo está aqui. Né? Qual que é a definição de seno? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o valor instantâneo. Portanto, o valor instantâneo é o seno vezes a hipotenusa, isto é V máximo vezes seno do ângulo alfa. Então, eu já tenho todas as informações. O detalhe, gente, que eu tenho todas as informações usando só uma seta e um ângulo. Eu não preciso desenhar essa senoide, eu não preciso trabalhar com essa expressão. Eu preciso da seta e do ângulo. Então, o fasor, gente, ele só tem duas coisas graficamente representadas. É a seta, cujo comprimento é o valor máximo, e o ângulo que ela faz com o eixo X. Tá certo? Só isso, mais nada. Olha só a simplificação que o fasor me possibilita. É você representar uma grandeza usando só uma setinha e um ângulo. Agora, fique claro que aquela posição que a seta está é o ângulo θ0 da expressão matemática da senoide. Esse é chamado de fase inicial. Só isso, é a fase inicial. Porque a fase inicial, gente, ela pode ser zero ou diferente de zero. Essa senoide que está desenhada aqui, ó, sem olhar o fasor ao lado, essa senoide aqui, a fase inicial dela é zero. Θ dela, θO dela, θ0 dela é zero. Por quê? Porque ela está em fase com o plano cartesiano. Ela começa exatamente pelo valor zero. Então, no t igual a zero, o valor instantâneo dela é zero. Então, se eu for representar essa senoide aqui com fasor, esse fasor tem que estar em cima do eixo aqui, ó. Entendeu? Em cima do eixo verde aqui, ó. Por quê? Porque naquele caso o ângulo θ0 é zero. Beleza? Isso vai ficar mais claro com essa próxima figura aqui, ó. Deixa eu voltar esse texto aqui, que esse texto vai sair no material que eu vou passar. Isso tudo aqui, como sempre, eu já tudo que eu coloco em termos de texto aqui, vocês já sabem, eu coloco para vocês estudarem depois, mas é o que eu estou falando. Eu não preciso de ler isso aqui. Ori, esse ângulo é em radianos? Geralmente a gente usa em radiano, tá? Ok. O que eu quero mostrar é essa figura aí, ó. Essa figura que eu desenhei hoje para tentar mostrar, para eu não ficar muito perdido para explicar para você, mas eu acho que eu estou conseguindo chegar no ponto. O que essa figura está mostrando? Essa figura é igual àquela outra que eu mostrei para você, só tem uma diferença. Agora, ela está relacionando, tanto a esquerda quanto a direita, elas estão se relacionando de forma mais completa ou mais correta. Por quê? Porque agora eu não vou falar mais em vetor, eu vou falar em fasor. Então, essa seta azul aqui é um fasor, certo? E esse fasor está representando essa senoide ao lado, ou essa senoide ao lado está representando o fasor, ou ambos estão representando uma certa tensão senoidal. O que elas têm de comum? Ambas têm em comum
tudo, né? Porque elas representam a mesma coisa, ela tem que ter comum tudo. Agora, o que que elas estão, as duas estão me dizendo? Por exemplo, a senoide, ela está se desenvolvendo, vamos chamar assim, com velocidade constante, que é a mesma do giro do fasor, certo? Eu tenho que considerar isso. Eu não posso usar fasor em duas situações. Eu tenho que garantir que existem aquelas duas situações para eu poder usar o fasor e isso ser um fato verdadeiro. Primeiro, a frequência tem que ser estabelecida. Então, se você tem um circuito com vários fasores, todos os fasores devem representar tensões com a mesma frequência. Tá certo? Isso é a primeira lei dos fasores. Tá? Você não vai usar um fasor só para representar um fenômeno, você usa vários fasores, tensão, corrente, vários pontos do circuito que têm tensões, cada um desses ou corrente, você vai representar com um fasor diferente. Então, todos os fasores que você utilizar ali para representar, seja somando, subtraindo, etc., tem que ter a garantia que está representando grandezas senoidais de mesma frequência. Então, a primeira coisa, a frequência tem que ser a mesma para todos os fasores. Segundo, eles todos representam grandezas senoidais. Você não usa fasor para representar grandezas não senoidais, tá certo? Então, a primeira coisa é isso, tem que estar implícito isso na história aí. Agora, que informações eu tenho a mais aqui na frente? Olhando a senoide, eu tenho que essa senoide, que a tensão senoidal aqui está adiantada, está? Como que eu sei que ela está adiantada? Porque ela começa antes do zero. Ela começa antes do zero. Se ela começa antes do zero, ela está adiantada. Tá certo? O fasor está dizendo a mesma coisa aqui, ó. Se o fasor está acima desse eixo horizontal, significa que ele está adiantado. Por quê? Porque o sentido aqui é anti-horário. Ele está girando no sentido anti-horário. Então, no tempo t igual a zero, que é uma premissa quando se estabelece um fasor, no tempo igual a zero, ele está lá numa posição. Isso. Então, aquela posição você tem que guardar. É para t igual a zero. E em t igual a zero, que é esse indicado por essa seta aqui, se eu estiver olhando para a senoide já está com certo valor. Cara. Em t igual a zero, quer dizer, o tempo a partir do qual eu estabeleço o período, ela já está com valor. Se ela está com valor, é porque ela está adiantada. Se ela está com valor positivo, ela está adiantada. Qual que é o ângulo de adiantamento ou de fase? É esse θ zero aqui, que é aquele θ zero que está naquela expressão lá atrás que eu mostrei para vocês, não, na forma algébrica de representar a tensão senoidal, entendeu? Esse vetor está dizendo a mesma coisa. Ori, Ué, o T igual a zero, que é a fase inicial? a fase inicial, ela é a fase no tempo igual a zero, tá certo? Ok. Então, como é que você sabe isso? Porque se o tempo t igual a zero está aqui, esse ângulo aqui, ó, é o que a gente chama de fase inicial. Para ser, digamos que ele seja 45 graus, que é o fato que está aqui. Eu dividi o período em 4 partes, então esse ângulo aqui é 45 graus. Tá? A fase inicial, que a gente chama de θ zero, é 45 graus. A senoide que eu estou considerando, ela já começa com 45 graus. Então, na hora que eu estou desenvolvendo cálculo, desenvolvendo assim, a palavra certa é desenvolvendo um cálculo ou uma análise, eu vou imaginar que aquela senoide ela tem como ângulo inicial 45 graus. As outras podem ou não ter. Se eu estiver trabalhando com vários fasores, né, e estiver comparando um com o outro, somando, subtraindo essas coisas, os outros podem ter ângulos diferentes. Geralmente tem ângulos diferentes, entendeu? Ângulos iniciais ou fase inicial diferente. Eu estou querendo mostrar, sem querer complicar muito a vida de vocês, gente, que tanto o fasor quanto a representação gráfica da senoide,
a senoide, propriamente dito, estão dizendo a mesma coisa. Esse ângulo aqui, ó, é o teta, esse alfa aqui, ó, é o teta zero, tá certo? E ele está, naquele instante t igual a zero, você tem que entender que ele já andou desse ponto aqui até ali, ó. Isto é, a senoide já terá andado desse ponto aqui até aqui. Ambos estão dizendo a mesma coisa, entende? Então, esse vetor aqui, que eu estou chamando agora de fasor, também pode representar a tensão. Agora, o que é mais fácil? Você desenhar uma senoide com esses pontos todos aqui, ou você desenhar uma seta, você pegar um plano cartesiano, pegar uma linha vertical e uma horizontal, e desenhar uma seta lá e dizer que aquela seta está representando a senoide. O que é mais fácil? Não é desenhar a seta, desde que o comprimento dela seja o valor de pico, e esse ângulo aqui seja o θ zero. O resto está implícito. Está implícito, você não tem que desenhar, você não tem que considerar, você não considera, você não se preocupa com o que está implícito, não está? A vantagem do fasor é essa, que está quase tudo implícito, né? O problema é que quase tudo implícito significa que você tem que obedecer certas coisas, né? Você tem que atender certas demandas. Por exemplo, frequência é a mesma, a onda tem que ser senoidal. Pô, mas as ondas são senoidais. A grande vantagem da onda senoidal, gente, que ela não modifica a forma. Por exemplo, se você pega um circuito que tem uma fonte de tensão senoidal e coloca um resistor em série com capacitor, ou um resistor em série com indutor, ou um indutor em série com capacitor, você faz a composição desses elementos no circuito, você vai ver que qualquer ponto, seja a corrente que passa por ele, ou a diferença de potencial entre dois pontos, sempre dá senoide, certo? Se você liga uma tensão senoidal. Mas se você liga uma tensão à fonte, não for senoidal, você não tem a garantia mais do formato. Elas se distorcem, mas a senoide não distorce. Senoide se distribui senoidalmente no circuito. É a grande vantagem da grandeza senoidal, é o fato dela não distorcer. Você pega uma senoide e eleva ao quadrado, dá senoide. Você multiplica uma senoide por outra senoide, dá senoide. Entendeu? Você divide senoide, dá senoide. E vai por aí. Então, não tem que se preocupar. Né? Está implícito que é senoide, eu diria, ora, é senoide mesmo. Outra coisa, a frequência tem que ser a mesma, senão dá uma confusão danada. Você trabalhar com sinais, mesmo senoidais de frequência diferente, fazer a composição aí complica muito. Então, para não ter essa complicação, porque o objetivo aqui é simplificar, você tem que considerar que tudo tem a mesma frequência. Então, desde que você considera a frequência a mesma, que a onda é senoidal, você só tem que verificar o quê? Qual que é o ângulo de fase e qual que é a amplitude. Porque quando você olha para uma senoide dessa aqui, desenhada, o que você quer saber? Você sabe que é senoide, então você já sabe que o fasor é senoidal. Né? Você sabe a amplitude, você olha aqui, você sabe a amplitude, que eu preciso da amplitude. O comprimento do vetor já está me dizendo isso. O que está faltando? É o ângulo de fase, que está aqui. O resto é churumela. Entendeu? É só um processo de desenhar seguindo o critério, entendeu? Então, para fechar essa questão, gente, quando for falar em fasor, lembram disso aqui, deixa eu passar para frente aqui para resumir isso tudo. Lembra isso aqui, vou pôr a frase aqui para você guardar. Que é esse aqui, ó. O fasor é um vetor, veja bem, fasor é um vetor radial girante. Tá? Então, ele gira em volta de um eixo, com frequência ômega, que é subtendida, que no caso está baseado na frequência da rede elétrica nossa, que é 60 Hz, com módulo igual ao valor de pico. O módulo do vetor é o tamanho da seta, é o valor de pico. E o ângulo de fase inicial, θ0. Então, é isso aí. Ó. O Zorro é um vetor radial girante com frequência subtendida, 60 Hz. A forma da grandeza que ele está representando é um asteroide, né? E o tamanho da seta é o valor de pico, né? E o ângulo que ele faz com o eixo horizontal é o ângulo de fase daquela grandeza senoidal com frequência F subtendida, tá certo? Guardando isso, você já sabe o que é vetor, entendeu? Isso aqui é o que eu já falei.
Está aí para vocês lerem, quem quiser ler depois. Tá aqui o que a gente chama de diagrama fasorial. Diagrama fasorial, tá, gente? Tem fasor e diagrama fasorial. Então, é um diagrama. Você representa o fasor, aquela grandeza fasorial, através do seu diagrama fasorial, que é isso que está aí. Ó. Tudo que eu falei está aí representado. Tirei tudo que estava em volta aí, que eu usei para explicar, resumi, né? Coloquei o mínimo necessário, que é isso aí. Ó. O interessante, para fechar a questão, talvez complicando sem querer complicar, que o vetor, que aliás, o fasor, ele representa a grandeza senoidal, mas também representa a grandeza cossenoidal. Por quê? Porque à medida que ele vai girando, no eixo vertical eu tenho o valor instantâneo, que é a função seno, mas no eixo horizontal eu tenho, se eu estiver querendo, o valor instantâneo também, considerando que é cossenoide. Né? Por quê? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, da mesma forma que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas a gente não vai ficar usando o fasor para representar grandezas cossenoidais, não. Mas lá na engenharia, o pessoal da engenharia usa muito, e muitos preferem usar a função cossenoidal. Mas a função cossenoidal é igual à função senoidal em todos os aspectos, com uma única diferença, é que a senoide está atrasada a cossenoide de 90 graus, só isso. Tudo é a mesma coisa, frequência, amplitude, blá, 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 período, tal, tal, tal. Só que, se você comparar uma com a outra, há uma diferença de fase de 90 graus, só isso, tá legal? Isso aqui eu já cheguei a falar na aula passada, correndo, né? São exemplos de duas grandezas. Do lado esquerdo está ela representada no plano cartesiano, a forma de onda dela. Então, nós temos aqui duas senoides em fase, que é o VA e VB. E aqui tem a representação fasorial das duas. Vocês lembram que eu falei isso ontem? É a mesma coisa. Agora, eu até fiz essa pergunta, eu me lembro. Qual que é mais fácil você desenhar? A senoide ou aquelas duas setinhas lá? É mais fácil desenhar as duas setinhas e trabalhar também para fazer cálculos da mesma forma que vocês vão ver. Né? Então, veja bem, ó, a senoide A, essa grandona aqui, ó, é a seta maior. A outra senoide, que está em fase com ela, a tracejada, é a seta menor. Como elas estão em fase, elas são desenhadas uma sobre a outra. E outra, nós temos todas as informações aqui, usando o fasor, que a outra tenha, cara. Qual que é o ângulo de fase dessas duas grandezas aqui? Não é zero, cara? Se o ângulo de fase é zero, elas têm que estar sobre o eixo horizontal, o x do plano cartesiano. Então, quando você não pode desenhar essas duas setas aqui inclinadas, não. Por quê? Porque o ângulo de fase que elas estão representando, da tensão que ela está representando, é zero, cara. Não tem teta zero aqui, só tem ômega t. Entendeu? Se o ângulo de fase é zero, ela tem que estar representadas dessa forma, aqui daí, sobre o eixo. Uma sobre a outra e ambas sobre o mesmo eixo. Essas outras duas aqui, ó, as mesmas duas que eu mostrei lá, só que eu defasei. Eu defasei uma da outra de 180 graus. Uma está em fase com o eixo, que é a VA, e a outra está a 180 graus defasada. Olha a representação fasorial das duas aqui. Ó. O VA, que é tomado como referência, está desenhado aqui. O VB, que está defasada de 180, é o oposto. Defasar de 180, duas grandezas senoidais de 180 graus, é colocar uma invertida em relação à outra. Certo? Essas duas ondas aqui, vocês obtêm com muita facilidade em transformadores com terminal central, né? As tensões em transformadores com terminal central, elas estão defasadas uma da outra de 180 graus. Esse tipo de raciocínio aqui, de onda aqui, você
deve estar utilizando lá em analógica, quando estuda retificação. Vocês já estão estudando isso lá? Retificador de onda completa com center tap? Não estão estudando, não vão demorar estudando. Estudamos no semestre passado, Ari. Ah, é? Eu estou desatualizado com esse programa nosso. Mas, mas eu perguntei isso porque, normalmente, no primeiro módulo, não fala muito de coisas relativas a senoide, não. A gente apresenta a senoide para o aluno, no início do segundo módulo, né? Mas certamente o programa está defasado, né? Programa de analógica. Mas é isso. Eu estou dando exemplos aqui. Vamos ao terceiro exemplo aqui, ó. Nós temos de novo VA e VB, só que elas estão com um ângulo de fase diferente. Como é que vocês desenhariam os fasores aqui, gente? O fasor VA, como é que você desenharia ele? Será que VA está com o ângulo o θ zero dele é zero, cara. Ele começa aqui em T igual a zero, né? A senoide começa em T igual a zero, quer dizer, a função matemática dessa senoide é V máximo seno de ômega t. Vamos desenhar ela aqui para a gente ver se vocês acertaram. Está aí. Ó. Concorda? VA, como ele o ângulo de fase dele é zero, ele tem que ser desenhado sobre o eixo horizontal. A outra, o VB, ela está adiantada, ela começa antes. Então, ela está adiantada. Se ela está adiantada, ela tem que ser desenhada para cima, né? Por quê? Porque ela aparece antes, né? Se você imaginar esse sistema girando, esses vetores girando aqui, ó, e coloca o seu olho aqui onde está a seta, qual que você vê passar primeiro? É o VB, não é? Quando o VA chega lá, o VB já está lá na frente, quer dizer, o VB tá andando na frente de VA 45 graus. Vai estar adiantado de 45 graus. Essas duas ondas indicam isso aqui, mas os dois fasores indicam a mesma coisa. Mais um exemplo aqui. É o mesmo exemplo, só que agora, o que eu fiz aqui? Antes, a gente estava usando, no caso anterior, usando o VA como referência. Normalmente, a gente usa como referência. Quando você compara duas grandezas, uma tem que ser usada como referência, não é isso, gente? Você está comparando, uma é referência. Então, aqui nós temos duas tensões. No primeiro caso lá, o anterior, eu estava usando o VA como referência. Por isso que ele estava sobre o eixo e a outra estava para cima dele. Mas eu posso mudar a referência se eu quiser. Aqui eu usei o VB como referência, cara. Se eu uso o VB como referência, o VA tem que ser desenhado para baixo. Por quê? Porque ele está atrasado. Entendeu? Quando você faz isso, você muda a referência, você muda o sentido de rotação também. Beleza? Isso é digamos assim, uma condição. Então, você pode, normalmente, normalmente você usa o sentido anti-horário. Até agora sempre usamos. Mas se você quiser inverter, por exemplo, a referência, você tem que inverter o sentido também. Não mudou nada, tá? É só a maneira de falar. Antes eu dizia que a tensão VB estava adiantada em relação a A, agora eu digo que A está atrasado em relação a B. Isso? Falei certo? Antes eu disse que VB estava adiantado, agora eu disse que A está atrasado. É a mesma coisa, né? Beleza? Isso aqui eu já falei um monte de vezes, está aí para vocês lerem depois. Para ler não precisa ficar muito tempo, não. Gente, olha, vocês lembram desse exemplo que nós fizemos? Vocês lembram? A soma Lembram? dessas duas. Nós pegamos duas tensões. A tensão VA, que é essa, cadê ela aqui? Que é a vermelha, né? Essa aqui. Eu somei com a tensão VB, que é azul, e cheguei à conclusão que a resultante é essa. Como é que nós fizemos isso? Nós somamos ponto a ponto. Olha a trabalheira que nós tivemos. Eu tinha que calcular os valores instantâneos de VA, os valores instantâneos de VB, com os valores instantâneos de VA e os valores instantâneos de VB, eu desenhei a senoide VA e desenhei a senoide VB.
a trabalheira. Tudo isso para calcular, ou desenhar, né? Claro, calcular, para desenhar, porque calculei, a resultante das duas, isto é, a soma das duas. Aí o que eu fiz? Eu peguei os valores instantâneos de VA e de VB em cada um desses instantes aí, ó, 0 graus, 45, 90, etc. Peguei os valores instantâneos das duas e somei um com o outro. Cada soma gerou um ponto. E depois eu uni os pontos e desenhei a senoide resultante. É um trabalho danado, né? Eu não sei se eu fiz isso aqui com vetor. Se não fiz, nós vamos fazer já já. Vocês vão ver que não dá trabalho. Vamos ao exercício agora, gente? Eu não sei como é que funciona bem esse exercício com o professor em casa e o aluno na escola. Né? Não sei, não tenho essa experiência não, mas vamos ver. Vamos tentar aqui. Ó. Porque exercício geralmente é assim, o professor dá o problema para vocês resolverem, e vocês vão ficar aí tentando resolver, e o professor circulando perto de vocês aí para poder tirar dúvida, não é? Como eu não estou aí, como é que eu faço? Dá um segundinho para vocês tentarem, se alguém tiver dúvida, me pergunte, depois eu questiono vocês. Vamos tentar fazer funcionar dessa forma. Então, vamos lá, o primeiro exercício. Que é, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu acho que é aquela situação, que é essa situação aqui, não é? O valor de pico de uma é 200, o da outra é 100, o ângulo de fase de uma é 45, é a mesma. Então, nós vamos desenhar aquela figura usando fasores. Fazer a mesma coisa com fasores, objetivando vocês treinar o uso de fasores e também você verificar que é mais fácil usar fasores do que ficar fazendo aquele montão de cálculo lá, desenhando ondas, somando e tal, e tal, e tal, subtraindo. Então, considerando as expressões. Primeira, VA é 200 seno de ômega t mais 90. E VB igual 100 vezes seno de ômega t. Então, considerando essas duas expressões, que essas duas senoides apresentem a expressão matemática da sua soma. Então, você vai somar as duas e me dizer qual que é a expressão matemática resultante. Letra B, a representação gráfica e fasorial da sua soma. Então, você vai pegar duas senoides, fazer a soma das duas e me dizer qual a expressão matemática resultou dessa soma. E letra B, você vai desenhar o gráfico do jeito que nós desenhamos, só que agora usando esse novo critério, tá certo? E desenhar também os fasores das duas. Vocês querem tentar fazer? Ou vamos fazer junto? Vocês estão animados aí? Estão acordados? Acho que não vai funcionar assim. Ari, o fasor é uma resultante? Nesse caso que eu estou perguntando, Não necessariamente nesse caso, de um modo geral. Eu não sei se eu não. consegui me expressar direito, mas seria a resultante de VA e VB, por exemplo, É, nesse exemplo? sem dúvida, é isso mesmo. Só que você tem que entender assim, da forma. A questão é a comunicação, Gilberto. A comunicação, às vezes, ela fica truncada e o resultado não é muito positivo, não. Eu costumo dizer que quando um professor faz uma pergunta para o aluno, é porque ele está querendo obter do aluno uma certa informação. Isso é lógico, não é isso? Então, ele vai fazer uma pergunta. Muitas vezes vocês pensam que o professor, quando faz uma pergunta, aquela pergunta saiu assim de supetão, né? Ele soltou a pergunta, assim, está lá falando, papai, e de repente perguntou. Não é assim, não. Normalmente, o professor, quando está dando aula e faz uma pergunta, aquela pergunta ele já estava ruminando ela antes, ele já estava elaborando ela antes. Por quê? Porque ele sabe o que vem pela frente e ele sabe ele sabe o que ele precisa de saber. Ele sabe que informação o aluno tem que passar para ele continuar. Então, ele já elabora a pergunta. Então, quando ele faz a pergunta, ele já elaborou a pergunta.
E aquela pergunta tem que ser bem elaborada, porque o aluno, ao ouvir a pergunta, ele tem que entender aquela pergunta para responder de forma que o professor precisa, entende? Aí, o lado do professor é fazer a pergunta de forma correta. O lado do aluno é mais complicado um pouquinho. Por quê? Porque ele tem que entender a pergunta, ele tem que prestar atenção na pergunta e decifrar o que o professor está querendo. Porque se ele não fizer isso, se ele entender mal o que o professor está perguntando, há uma chance de 100% de responder o que o professor não quer saber. E se o professor obter de volta o que ele não quer saber, ou obter de volta erradamente o que ele perguntou, a tendência é ele não continuar explicando da maneira que ele deveria explicar para um bom entendimento. Então, quando vocês escutarem um professor fazendo uma pergunta, eu, por exemplo, escutarem fazendo uma pergunta, para um pouquinho, tenta entender o que eu estou querendo. A partir da hora que você entendeu, aí você vai elaborar a sua resposta. Você vai pensar, se for se envolver raciocínio, né, se envolver cálculo, qualquer coisa, aí você vai processar isso. Depois que você processar e já sabe o que você vai responder, pense em como responder para o professor entender aquilo. Se não for feito dessa forma, a coisa degringola, entende? Aí eu falo uma coisa, você entende outra. Você fala uma coisa, eu entendo outra. O Gilberto, por exemplo, me fez uma pergunta anteriormente. Fasor é uma força? Eu já falei que não. Agora, ele perguntou. Você lembra a pergunta, Gilberto? Que faço. Você pode fazê-la de Isso novo? seria resultante. Pois é, você perguntou se o vetor é uma resultante, não é isso? Foi isso que perguntou, dessa forma? Isso, por exemplo, nesse O exemplo que o senhor está vetor, dando aí, se você o fazante, o fasor, passou? é a resultante de VA e VB, por exemplo. Exato. Aí eu disse que é. Só que deixa eu dar uma ajeitada nessa frase aí, beleza? Eu vou ajeitar, e eu ajeitando, você vai entender porque eu gastei esse português todo para falar o que eu acabei de falar, né? Ó, a resultante, a resposta correta seria, a sua pergunta é o seguinte: eu entendi a sua pergunta, traduzi a sua pergunta, e respondo da seguinte forma: a resultante da soma das duas é uma tensão que pode ser representada com um fasor, entendeu? Porque eu estou pedindo Ok. para você somar as duas, né? Então você vai somar. O senhor me desculpe, eu não soube me expressar direito. Não, cara, você não tem que pedir desculpa, não. Nós estamos aqui para chegar no mesmo lugar junto. Só isso, guarda isso na cabeça, Gilberto. Nós estamos aqui para chegar no mesmo lugar junto. Então, todo esforço que eu puder fazer, e você também, nós vamos fazer, não vamos? Porque o importante é chegar junto, tá? Não tem outro objetivo nosso, tanto o meu quanto de vocês, da gente chegar junto, honestamente falando. Beleza? Então, eu passei para vocês duas expressões, né? Duas expressões de duas senoides. E estou pedindo para você somar as duas. Aí vai dar uma senoide, que você lembra que eu falei que é uma das grandes vantagens da tensão senoidal, que ela não muda a forma. Se você somar senoide com senoide da senoide, subtrair senoide de senoide da senoide, não é isso? Então, se eu somar essas duas tensões senoidais, vai dar uma senoide. Bem, se vai dar uma senoide, você já matou uma das exigências da representação fasorial, que ele vai representar grandezas senoidais. Você matou uma. Como as duas têm a mesma frequência, e por que eu sei que tem a mesma frequência? Porque implicitamente todas devem ter sempre a mesma frequência. Nós não vamos usar fasores com frequências diferentes, entendeu? Então, a segunda já está morta. Está faltando duas coisas. É a amplitude da soma e o ângulo de fase da soma. Só isso que está faltando. Entendeu? É simples. Então, eu vou somar as duas e gerar uma senoide com um ângulo de fase x ou amplitude y. Só isso. Vamos lá? Vamos fazer aqui. Vamos fazer juntos aqui. Ó. Eu não lembro qual que é o que eu coloquei aqui. Eu vou ter que dar uma triscada aqui para
Lembrei. Sendo grandezas vetoriais, o seu tratamento deve ser através de vetores. Tá? O fasor é uma grandeza, quer dizer, o fasor, ele indica uma grandeza vetorial, só que tem algo a mais que é o ângulo de fase. Eu capricho nessa, é muita frescura essas apresentações minhas, né, gente? Eu adoro fazer animação. Eu sou um desenhista frustrado. Poxa, fala isso não, professor. Oi? Fala isso não, onde você consegue? Ari, não estou conseguindo fazer, não. Eu vou fazer. Vocês querem que eu faça? Eu vou fazer. Olha aqui, eu vou fazer junto com vocês aqui. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou somar dois vetores. Um vetor que representa VA e um vetor que representa VB. Então, eu vou fazer da forma mais trabalhosa, tá, gente? Porque a partir da próxima aula, nós vamos estudar números complexos e vocês vão ver que nós vamos trabalhar numa forma chamada forma polar. E a forma polar, com duas ou três continhas, você faz isso tudo aí, sem essa parafernália gráfica que eu estou fazendo Eu aqui. lembro que números complexos têm o conjugado, não é isso? Ele tem o conjugado, tem o inverso, tem um monte de coisa. Você já chegaram a estudar matemática, números complexos? Já foi dado? Matemática um? Ô, Ari, no semestre passado parece que não foi dado, não, mas eu passei, foi no primeiro semestre Do de médio? 2021 Ah, e ela deu no final números complexos, mas não se a preocupa, professora. não. Eu já preparei aqui umas apresentações sobre números complexos. Eu vou me arvorar a ser professor de matemática pelo menos 2 dias na vida, tá? Vou dar números complexos para vocês. Ia começar hoje, mas achei melhor a gente ir mais devagar, então eu deixei para a aula que vem. Mas vamos lá. Vamos pegar os dois vetores. O primeiro vetor é esse aí, ó, VB. Por que que eu coloquei o VB horizontal, gente? Isso aí você tem que responder. Por que que eu coloquei? Ele é zero. Exatamente. Ângulo, o do ângulo. O ângulo de fase dele é zero. Ele não tem o θ zero na expressão. Tá certo? Beleza, estou gostando de ver. Agora vamos desenhar o VB. Horizontal. Eu vou fazer a minha pergunta. Por que que eu coloquei ele horizontal? Defasagem de 90 graus em relação ao VB. Exatamente. Tá certo? É exatamente isso. Agora, como é que eu somo esses dois vetores? Vocês conhecem alguma regra, algum artifício para somar dois vetores? Embora eu esteja chamando de fasor, mas são dois vetores. Existe uma regra. Existem várias regras. Aliás, eu acho que existe. Eu só conheço uma, mas já estou inferindo achando que tem Não mais. Eu seria só conheço. resultante? Como é que você faz a resultante? Não tenho certeza não, mas seria somar os dois e dividir por dois? Não, não, não. Eu estou fazendo uma composição gráfica. A gente usa uma regra chamada regra do paralelogramo. Isso seria a média, não? Não, a regra do paralelogramo, não. Eu vou explicar. Até é bom que Não, essas do coisas que aqui. o Arthur falou. É bom isso cair aqui agora, porque tem coisas que a gente. É bom a gente conhecer, gente. A regra do paralelogramo é muito usada em muitas áreas da física, da eletrônica, da eletricidade, sei lá, para tudo quanto é lado. Mas a gente, não, às vezes, usa sem saber. A regra do paralelogramo é criar com esses dois vetores um paralelogramo. E a resultante dos dois, isto é, a soma dos dois, ela é o, como se diz, ela passa entre os dois vértices aqui. Sei o nome exato matematicamente falando, mas eu explico, fica melhor. Eu pego esse vetor VB e projeto ele de tal forma que ele se posiciona na ponta da seta do vetor VA. E faço a mesma coisa com o vetor VA, tá certo? Desenho né, outro vetor, que está aqui representado com linha tracejada, mas que ele tem o mesmo comprimento de VA e se posiciona na ponta da seta de VB. Tem o mesmo tamanho e ângulo de VB, se posiciona na seta de VA.
O outro tem o mesmo comprimento e ângulo de VA que se posiciona na ponta da seta de VB. Mesmo se os ângulos não forem, mesmo se o ângulo entre os dois vetores não for 90 graus, você faz dessa mesma forma, tá, gente? É uma regra. A resultante é esse vetor aqui, ó, que parte da junção da base de VA e VB até a junção das extensões, que é esse aqui. Ó. Então, esse vetor aqui, pela regra do paralelogramo, é a soma de VA com VB. Quando você tem um ângulo de 90 graus, é muito fácil de fazer. Quando o ângulo entre os dois vetores, VA e VB, é diferente, fica muito complicado, porque você tem que conhecer muito de trigonometria e conhecer muito das relações trigonométricas. Né? Esse caso aqui é uma exceção, porque ficou simples. Né? Embora simples, ele dá mais trabalho do que você usar fasores lá com números complexos. Quando os ângulos são diferentes de 90 graus, fica simples usando números complexos, tanto faz se o ângulo é 90 ou diferente de 90, tá? Mas esse aqui é um caso que eu consigo resolver sem usar muita trigonometria. Por quê? Porque eu criei triângulos retângulos. Quando a gente cria triângulos não retângulos, com ângulos diferentes de 90 graus, a coisa fica muito complicada. Você, né, dependendo dos comprimentos dos vetores, fica extremamente complicado. Quase tão complicado se você resolver usando as duas expressões, essas duas expressões de cima aqui, ó, e somar uma com a outra algebricamente. Você somar as duas expressões algébricas aí, algebricamente, vai aparecer tanto seno disso, tanto cosseno disso, você vai ficar meio perdido. Né? Então, é muito completo. Complicado. Essa forma aqui é mais simples. Por quê? Porque tem dois triângulos retângulos. Olha esse ângulozinho aí. Ó. Veja bem. O que o Gilberto perguntou, o resultado é um vetor? É. Eu quero exatamente caracterizar o vetor VAB, gente. Eu já tenho o comprimento dele aqui. Ó. Aliás, eu vou caracterizar a tensão VAB usando o fasor VAB. Tá certo? Mas eu sei que essa seta aqui é o resultado, porque eu estou aplicando a regra do paralelogramo, eu sei que essa seta vermelha aí é o resultado da soma. Então, eu já desenhei aqui num plano cartesiano, né, que é o eixo VA e o eixo VB, por coincidência, né, eu já desenhei aqui o vetor VAB. Do jeito que eu tinha desenhado lá atrás para vocês, com aquele círculo e tal, eu estou com ele aqui da mesma forma. Né? E eu preciso saber o comprimento dele, que é o tamanho, que é o valor de pico da grandeza, né? O comprimento do vetor não é o V máximo. E o beta aqui, ó, é o ângulo θ zero, é o ângulo que o vetor faz com o eixo horizontal, é o θ zero, qual o nome que eu dei aqui? É a fase inicial, entendeu? Então, o que que eu preciso saber? O tamanho do VAB e o valor do beta. Para saber o tamanho de VAB, eu uso quem? Isso aqui, ó, teorema de Pitágoras. O que, que o teorema de Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso? Lá do ensino médio? V ao Chama, quadrado mais VB ao quadrado é igual a VAB ao quadrado, certo? é exatamente isso. Portanto, VAB é a raiz quadrada da soma dos dois quadrados, não é isso? Está aí, ó, já coloquei para vocês. Ó. O que é VAB? Raiz quadrada de VA ao quadrado mais VB ao quadrado. O que é VA? O comprimento desse vetor. O que é VB? Aliás, o VA é o comprimento do vetor azul. VB é esse comprimento. Né? Se esse comprimento VAB é o V máximo dele, e esse comprimento VA é o V máximo dele, é só somar os V máximos. O V máximo aqui de um é 200, e o V máximo do outro é 100. Então, é 200 ao quadrado mais 100 ao quadrado. É a raiz quadrada da soma dos quadrados, que dá 223,60. Pode conferir na calculadora de vocês aí. O que eu tenho aí, então, gente? O que eu tenho aí, Gilberto? O tamanho do vetor VB. Isto é, eu tenho a amplitude da tensão senoidal que ele está representando. Só está faltando a fase inicial, que é o ângulo beta.
como que eu calculo o ângulo? Volto de novo ao triângulo. A trigonometria está aí. Ó. Eu tenho um triângulo cujo cateto adjacente é VAB, o cateto oposto é o VA. O triângulo é esse que eu estou circulando aqui. Ó. Eu tenho o cateto adjacente e esse comprimento aqui não é esse daqui. Ó. Então, o cateto oposto é VAB, é VA. Como é que eu calculo o ângulo? Seno, eu vou na definição de seno, lembra? Seno do ângulo beta é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Não é essa a definição de seno? Seno é igual cateto oposto, isso vem lá da trigonometria, cateto oposto sobre hipotenusa, isto é, VA sobre VAB. O cateto oposto é o VA, é o azul, e a hipotenusa é essa transversal aí, ó, é o VAB. Isto é, 200 sobre 223,6, que dá 0,84. Então, o que é seno de beta? 0,84. E o que é beta? É o arco seno, é o arco cujo seno é 0,84, que é 63,48 graus. É só você pegar a sua calculadora aí, ó, coloca lá 0,84 e aperta a função seno, vai dar esse ângulo aí. Ó. Então, o que falta agora para eu caracterizar a soma, gente? Nada, né? Por quê? Porque eu sei que ela é uma senoide, eu sei que a amplitude da senoide é 223,6 e sei que o ângulo de fase inicial dela é 63,48. Quer dizer, ela é positiva, então ela está adiantada de 63,48. Mas a pergunta A não é isso, né? A pergunta A é qual a expressão matemática, que é essa aí. VAB igual V máximo, V seno, entendeu? O que é V máximo? É o tamanho do vetor, 223,60. V seno de quê? Ômega t, né? Já que é uma função matemática, eu vou colocar ali ômega t, porque eu tenho que especificar os momentos para calcular os valores instantâneos, né? Então, VAB, aliás, esse V aqui tem que ser minúsculo, que é valor instantâneo, tá? Eu esqueci. Então, VAB igual V máximo seno de ômega t mais θ zero, que é 63,48. Então, já caracterizei a tensão resultante de duas formas, usando o vetor, né, VAB, com um ângulo de 63,48, e caracterizei da segunda forma, que é usando a expressão matemática, né? Falta agora desenhar senoides. Só que o desenho dessa senoide é aquele que nós já vimos antes, né? É esse aqui, vamos voltar lá. Deixa eu voltar lá, que daqui a pouco eu desenho de novo. Exatamente esse aí. Eu usei as mesmas tensões, é isso aí. Só que esse aqui foi feito de uma forma assim, extremamente trabalhosa. Eu não preciso disso porque eu vou usar o fasor. Chegar lá para frente correndo aqui. Pronto, está aí. Ó. Então, as mesmas três senoides que eu mostrei lá naquele gráfico, elas estão desenhadas aqui diferente, né? Diferente não, de outra forma. Veja bem, o que eu fiz aqui? Ó? Eu desenhei aqui uma senoide, né? Usei qualquer forma, lá, gabarito, sei lá, para desenhar essa senoide. Só que essa senoide ela tem θ 0, tem um pico de 100 volts. Então, ela começa aqui, ó, e vai processando indefinidamente. A resultante seria o verde. É, exatamente. Eu somei essa vermelha com essa azul. Observe que a azul, gente, ela está adiantada de 90 graus. Olha a expressão aqui. Ó. Então, o zero dela, ômega t zero, se eu estiver só olhando para ela, ela é a referência, ela começa aqui. Tá certo? Mas como eu estou trabalhando com fasores, né? O plano cartesiano, os eixos cartesianos, eles, para aquela senoide azul, né, acontece em 90 graus da senoide azul. Entendeu? Por quê? Porque está desenhado dessa forma aqui. Ó. A senoide azul está adiantada de 90 graus, a vermelha está em fase com o eixo, porque é ômega t só, e a resultante é essa verde aqui. Isso é verde, né? Observe que ela tem uma amplitude, gente, aqui, ó, de 223,6.
que é o que nós mostramos lá, calculamos. Ela tem um ângulo de fase de 63, esse ângulo aqui, ó, aquele 63, alguma coisa lá, entendeu? Então, é fácil. Eu não preciso de desenhar essas senoides aqui, ó, a não ser que eu queira tirar uma de osciloscópio, né? Que fazer o papel do osciloscópio. Por que que eu não preciso? Porque basta esses desenhos aqui, ó. Basta essa seta, essa, a verde e esse ângulo. Por quê? Porque são fasores. Os fasores são representações completas sintetizadas. As senoides também são, as senoides aí são representações completas, mas não são sintetizadas. Quando eu quero saber ponto a ponto qual que é o valor instantâneo, eu uso as senoides. Quando isso não é necessário, eu uso os fasores. E a partir dos fasores eu desenho a senoide, tá certo? E usando os fasores eu calculo as resultantes, né? Principalmente quando é soma e subtração, fica muito fácil, mas quando é multiplicação também, e como vocês vão ver mais à frente. Está entendido, gente? Conseguimos resolver os exercícios? Vamos ver se tem mais algum aqui. Isso aqui que está escrito aqui é o que eu já falei, tá? Vou ficar lendo esse processo, né? É isso. Então, para fechar esse exercício, nós pegamos a tensão VA representada algebricamente por essa expressão, a VB representada por essa, somamos as duas e criamos essa outra aqui, que é a resultante, tá, Gilberto? Essa resultante está aqui representada na forma algébrica, mas anteriormente nós a representamos na forma de onda, né? Em forma de onda, graficamente, e também em fasores, usando fasores. Para fechar, cara, nesse ponto já podemos afirmar que existe apenas uma pequena diferença entre o diagrama fasorial e o diagrama vetorial. É que o diagrama fasorial representa valores da grandeza em um instante do tempo. A gente congela o tempo e representa, usando vetores, aquelas grandezas. Já o diagrama vetorial representa os valores da grandeza independente do tempo. Ele não trabalha com o tempo. Ele só trabalha com os valores, o módulo e o ângulo. Agora chegou no ponto. Olha. Nós vamos dar uma paradinha agora, gente, e vamos entrar em números complexos. Vamos fazer o estudo de números complexos. Depois que a gente fizer o estudo de números complexos, nós vamos continuar estudando fasores. Então, o slide seguinte, que é a continuação do estudo de fasores. Só que já estaremos fazendo esse estudo de fasores através de números complexos. Tá? Mas esse é um assunto para a aula que vem. Né? Se vocês estiverem ainda animados, eu posso começar a estudar os números complexos hoje. Vai depender só de vocês. O que vocês me dizem? Já são 10h13, eu sei que de noite o pessoal costuma ir saindo, né? A partir de 10h15, mais ou menos. Então, não sei se é produtivo a gente começar números complexos, mas isso é uma decisão que vocês aqui vão tomar. Se vocês estiverem animados, eu vou fechar essa apresentação aqui e abrir a apresentação dos números complexos. O antivírus fugiu aqui. Esse negócio de antivírus pirata, né? Enche a paciência da gente. Vou pôr aqui, vendo a cara, talvez vocês até animem. Ficar mais uns 10, 20 minutos aqui. Eu estou em casa mesmo, né? Tem que Professor, pegar. Oi, pode falar, filha. eu acho que é melhor se eu explicar com calma na próxima aula. Aí, se eu quiser disponibilizar os slides, que a gente já dá uma estudada em casa e na próxima aula a gente já. Eu vou disponibilizar amanhã, eu já estou pretendendo disponibilizar amanhã essa aula de vetores, até o que a gente viu hoje. Eu sempre gosto de disponibilizar depois, tá?
Sabe por quê? Porque às vezes eu mudo alguma coisa na apresentação durante a aula. Por exemplo, o que eu falei hoje para vocês não é o que eu estava pretendendo falar ontem, mas baseado no resultado da aula de ontem, eu fiz algumas mudanças na apresentação. Se eu tivesse passado elas para vocês, talvez não tivesse sido bom. Tá? Sim, Mas eu concordo com você que a gente pode deixar os números complexos para porque tem a algumas próxima. pessoas que tiveram que sair mais cedo por algum imprevisto, tudo, aí Não, eu todo mundo compreendo. pega junto. Eu compreendo. Eu estou dando para noturna, porque os noturnos há 200 anos, sei dos problemas que vocês têm, que eu concordo que eu não vou segurar vocês aí, não. Seria muito egoísmo da minha parte, tá? Não sei por que que eu estou salvando isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a aula, vou até parar lá a gravação, vai ficar mais tranquilo. Vou mandar um WhatsApp aqui para o Rodrigo, vem pegar o equipamento, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.